buscando por solução em tramitação eletrônica de processos para prefeituras. A SS Service Softwares tem o que você precisa. E-Cidades. Uma solução de autuação, tramitação, inclusão de peças processuais e visualização dos documentos e processos de forma eletrônica, com a garantia da autoria, autenticidade e integridade das informações registradas, e o uso de certificados e assinaturas digitais, em conformidade com o padrão ICP Brasil, oferecendo instrumentos que assegurem a celeridade, controle, gestão e padronização dos procedimentos executados. Com a adoção do E-Cidades, a Prefeitura passa a oferecer aos seus cidadãos as melhores práticas de gestão pública e de inovação tecnológica, tais como atendimento à Lei nº 12.527/11, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações. Agilidade da máquina pública, buscando a desburocratização e otimização dos recursos, facilitando a rastreabilidade de documentos e processos. Disponibilizar indicadores para monitoramento da performance da gestão de processos e a identificação de gargalos em áreas de atraso no trâmite dos documentos e processos. Redução dos custos operacionais com tramitação do papel no seu âmbito administrativo, e na redução dos espaços de arquivos ocupados em toda a administração. Redução da emissão de poluentes com o transporte de processos pela administração pública, e com o deslocamento dos cidadãos para a abertura e consulta de processos. Valorizar e desenvolver o capital humano da Prefeitura, com a realocação de servidores, antes dedicados ou sobrecarregados com tarefas administrativas e burocráticas, para atividades que gerem mais valor à sociedade. Promover uma forte automação, melhorando a cooperação no trabalho entre as áreas e o fluxo de informações, resultando na otimização das rotinas internas, com significativos ganhos de celeridade e produtividade. Mapear, unificar e padronizar dados e procedimentos internos redundantes, facilitando assim a atualização e consolidação das informações operacionais, agilidade através do uso de formulários eletrônicos, documentos e processos digitais. Unificação em uma única base de dados, o que facilita os aspectos de segurança e recuperação de informações. E-Cidades. Nossa solução é estruturada em 3 módulos principais: gestão digital de documentos e processos administrativos, portal de serviços ao cidadão, informações gerenciais. E-Cidades. Módulo 1. Gestão digital de documentos e processos administrativos. Permite a autuação, tramitação e rastreabilidade de documentos e processos administrativos físicos e digitais no âmbito da Prefeitura. Recursos para inclusão de peças processuais, visualização dos documentos e processos de forma eletrônica, garante a autoria, autenticidade e retroatividade de documentos digitais inseridos nos processos eletrônicos. Permite o uso de certificados e assinaturas digitais em conformidade com o ICP Brasil. Por meio de recursos de workflow, automatiza fluxos de trabalho, de forma a padronizar procedimentos relacionados a processos administrativos da Prefeitura. E-Cidades. Módulo 2. Portal de serviços ao cidadão. Permitir aos cidadãos realizar requisições e acompanhamento de serviços e solicitações de informações à Prefeitura, em formato eletrônico pela internet, sem a necessidade de se dirigir fisicamente aos balcões de atendimento presenciais. Segurança e tratamento de dados do usuário, de acordo com a LGPD.
Lei Geral de Proteção de Dados. E-Cidades. Módulo 3. Informações gerenciais. Possibilita a transformação de informação em conhecimento estratégico, permitindo a extração de indicadores de performance, gráficos e dashboards, para o monitoramento do ciclo de vida de processos administrativos, e da prestação de serviços em meio eletrônico aos cidadãos. Auxilia na identificação de gargalos e entraves em procedimentos, facilitando a identificação de pontos de melhoria direcionados à sua otimização. E-Cidades. Nossos serviços. Implantação. Carga de arquivos legados e cadastros para o E-Cidades. Mapeamento de 5 processos críticos que vão reduzir a carga de trabalho administrativo interno. Suporte, orientação na integração com outros sistemas da Prefeitura. Automação dos 5 processos. Treinamento presencial de multiplicadores. Treinamento remoto dos servidores e munícipes, via vídeos. Publicação em produção. E-Cidades. Nossos serviços. Produção. Suporte aos usuários em dias úteis. NOC. Monitoramento remoto do ambiente, de modo a prevenir e evitar instabilidades do ambiente de produção. Hospedagem da solução com backup. Backup diário, semanal e mensal da estrutura, e dados armazenados em banco, exclusivamente do ambiente de produção. Serviços sob demanda pós-implantação. Desenvolvimento de novas funções. Mapeamento e automação de novos processos. E-Cidades. Requisitos técnicos. Suportar o uso simultâneo de até 500 usuários simultâneos. Todo acesso gera um log para facilitar a rastreabilidade. SLA do E-Cidades acessível internamente para a Prefeitura. Na modalidade 12/5, disponível, no mínimo, 98% do horário padrão, em dias úteis. SLA do portal de serviços deve estar disponível no mínimo 95% na modalidade 24/7. A solução é em plataforma tecnológica em ambiente web, com acesso facilitado via browser nas estações de trabalho de cada usuário. As funcionalidades devem ser compatíveis com browser Mozilla Firefox, na versão 44 ou superior, e Google Chrome, versão 52x ou superior. Desenvolvimento na linguagem C#.net. E-Cidades. Requisitos técnicos. O E-Cidades é compatível com o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, SGDB, Microsoft SQL Server, 2012. Operar em Sistema Operacional Windows Server, 2008 64 bytes, ou superior. Suportar upload de arquivos digitais de até 400 megabytes. Deverão permitir exportação de relatórios para os formatos Excel, PDF, assim como terminações em formato aberto como .xml, e também .csv. Possuir interface de acesso, em português do Brasil. Deve possibilitar a assinatura digital de peças processuais no formato PDF, utilizando o padrão ICP Brasil. E-Cidades. Requisitos de segurança. Deve permitir a autenticação dos usuários externos, portal, e dos usuários internos mediante login e senha. Permitir controlar o acesso aos aplicativos, por meio de autorizações de acesso às funções permitidas a cada usuário, de acordo com seu perfil individual. Deve permitir que somente administradores autorizados possam ser capazes de configurar, via banco de dados, o conjunto de eventos auditáveis e seus atributos. Deve registrar as seguintes informações relacionadas ao login do usuário: data e hora da tentativa do login, usuário, IP, host, resultado do login, sucesso ou falha. As senhas devem ter um período de validade, obrigando o usuário a modificá-la periodicamente.
e cidades. Requisitos do módulo de informações gerenciais: ser compatível com Browser Mozilla Firefox, versão 44 ou superior, e Chrome, versão 52.x ou superior. Nota: não serão aceitos outros browsers. Possuir interface de acesso em português do Brasil. Comece a usar o e-cidades de modo simples e rápido, sem consultorias e treinamentos caros. Para mais informações, entre em contato agora mesmo com a SS Service Softwares.